Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um texto interessantíssimo, uma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. Jesus está nos fazendo essa pergunta também hoje, em nossos dias. Vou pedir para você não sair daí, para ir comigo até o final do vídeo, porque eu sei que o Espírito Santo vai ministrar o seu coração. Também quero pedir a você que ainda não se inscreveu no meu canal para se inscrever, deixar o like, comentar, compartilhar, para o vídeo ganhar relevância. E aí, a plataforma indicar para outras pessoas, porque tem muita gente precisando ouvir essa palavra. Não sai daí, vamos comigo. Chama a vinheta para nós. Então, o texto ao qual me referi é o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 15. O texto é muito interessante e talvez você o conheça. Diz assim: Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Você conhece Jesus? Sabe quem ele é? Muitas pessoas já assistiram filmes a respeito da sua vida, outros escreveram livros sobre suas qualidades. Existem aqueles que já compuseram canções, inclusive canções seculares, falando sobre o seu nome, o seu poder. Mas a pergunta que não quer calar é: será que essas pessoas conhecem o Mestre? Eu chego à conclusão de que muitas pessoas que se envolveram assistindo os filmes, ou lendo os livros, escrevendo os livros e até compondo e cantando as canções, não conhecem a Jesus. E eu digo isso porque, infelizmente, o que eu vejo, o que eu percebo, o que eu ouço é que tais pessoas, ao invés de conhecê-lo, entregarem-se a ele, acabam rejeitando-no, contestando-no, zombando dele através das suas vidas, do seu comportamento, a forma como elas decidiram viver. Existem pessoas que têm a cruz como uma espécie de símbolo da sua devoção, e a cruz pode estar na capa da Bíblia ou então num cordão, né? Alguns, inclusive, podem tê-la tatuado no seu corpo, ou quem sabe até escrito no seu próprio corpo um texto, um versículo da Bíblia Sagrada. Mas, infelizmente, isso não significa dizer que tais pessoas conhecem a Jesus, que sabem quem ele é. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que Jesus foi um político, outros que ele foi um grande revolucionário. Já ouvi a loucura de que Jesus foi hippie, e isso mostra o quanto essas pessoas não conhecem absolutamente nada a respeito do unigênito de Deus. Eu sei que comunidades distintas espalhadas pelo mundo se reúnem dizendo que o fazem em nome dele, demonstram a sua devoção. Mas será que essas comunidades, essas pessoas conhecem a Jesus, sabem quem ele é? É uma pergunta interessante. Jesus, queridos, à medida que lemos a palavra, à medida que nos entregamos a ele, nós descobrimos que ele é o Filho unigênito de Deus. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a estrela da manhã, o lírio dos vales, a rosa de Saron. Na descrição, por exemplo, do profeta Isaías, quando ele descreve a respeito do Mestre e fala sobre o seu nome, ele diz no capítulo 9, versículo 6, que o nosso Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele mesmo, o próprio Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, se declara dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que ele quer dizer é: eu sou o único caminho, não há outro. Eu sou a única verdade, não há outra. Eu sou a única vida, não há outra. E aí ele vai dizer que ninguém vem ao Pai senão por mim. Paulo, quando escreve ao seu filho na fé Timóteo, na sua segunda epístola, ou melhor, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 5, ele relata que existe apenas um mediador entre Deus e os homens. E Paulo é enfático, ele diz: Jesus Cristo, homem. E ele é o único. Não tem papa, pastor, instituição religiosa, Maria. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem, apenas Jesus e mais ninguém.
Vejam vocês que diante do conflito central que o próprio Jesus enfrentou contra os fariseus quanto à procedência de Cristo, ele afirmou, Evangelho de João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, direto. E na sequência do versículo ele faz uma advertência muito séria, ele diz, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Logo, meus queridos, Jesus é a luz do mundo. E se você não quer ter o desprazer de andar em trevas, de andar errante, você precisa segui-lo, precisa entregar a sua vida a Ele, precisa conhecê-lo diariamente, no relacionamento com Ele, principalmente com a sua palavra. Ele vai dizer que quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mais à frente ele afirma que o Pai testificava dele, pois foi o Pai que o enviou. Vejam que lá no final do versículo 18 do mesmo capítulo, ele diz assim, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Alguém poderia dizer, olha, você está falando essas coisas a seu respeito, mas quem é que testifica a teu respeito? Quem é que avaliza isso que você está dizendo? Jesus poderia ter dito, olha, um membro do Sinédrio, ou então um sacerdote do templo, ou ainda alguém enviado pelo próprio imperador. Mas ele não faz isso. O que ele diz é que o Pai que o enviou testificava dele. E no versículo 58 ele reafirma categoricamente, em verdade eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. De acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, Jesus no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele repete no versículo 2 que ele estava no princípio com Deus. E lá no versículo 14 ele afirma, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus é o ágape de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus é o amor de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o Logos de Deus. Infelizmente, muitos acham que o conhecem, mas não o conhecem. Muitos acreditam que são servos dele, mas não são seus servos. Estão enganados. Alguns batem no peito dizendo, eu sou íntimo de Jesus, mas estão equivocados, porque mostram com seu comportamento que não o conhecem, que não são seus servos, que não têm intimidade com ele, porque são egoístas, presunçosos, avarentos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, estão vivendo dissolutamente, vivendo da maneira que querem viver. E embora estejam em um lugar onde pareça falar a respeito do Mestre, eles não servem ao Rei dos Reis, não servem ao Senhor dos Senhores, eles servem a alguém que se diz Deus. Esses dizem que Jesus é o Senhor das suas vidas, mas não é. Eles são senhores de suas vidas, mandam em seus narizes, fazem o que querem, vivem como querem. Eles definem, amanhã eu resolvo isso, né? Sobre Jesus, sobre a igreja, sobre batismo, sobre me entregar a Ele. Deixa isso para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem. Parece que eles são os senhores do tempo, acham que tem tempo, mas o tempo que tem é o agora. É este momento para decidir caminhar ao lado de Jesus. Logo você precisa tomar uma decisão, entregar-se a Ele, confessar o seu nome, crer no seu coração. Muitos rejeitaram a Jesus, muitos o rejeitaram. Vejam vocês que o jovem rico, ao chegar perto do mestre, ele disse, olha, vai lá, vende tudo que você tem, distribua aos pobres, depois você vem e me segue. Mas aquele menino saiu triste da presença do Senhor Jesus porque era dono de muitos bens. Rejeitou? Ele rejeitou. Né? Jesus é o grande sinal do amor de Deus aos povos. É o grande sinal do amor de Deus por mim e por você. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco, o Deus presente, o Filho da Virgem. Ele é o milagre que até os dias de hoje doutores não conseguem crer e nem explicar, embora necessitem admitir que de fato aconteceu. Então, você precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus. Você precisa conhecê-lo com profundidade. E isso só pode acontecer quando você caminha ao lado dele, ama a sua palavra, quer ouvir dele. Jesus disse certa feita, no texto de João capítulo 11, né? Ali a partir, Mateus capítulo 11,
a partir do versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Você precisa vir a Ele. Você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, Ele quer te aliviar. E mais, o chamado dele também para o discipulado, para você aprender dele, aprender com ele, caminhar com ele. Você precisa conhecer Jesus. Entregue-se hoje mesmo ao Mestre. E que ele te abençoe na autoridade do seu nome.